Olá, boa noite pessoal, tudo bem? É um prazer revê-los novamente, mesmo que de maneira gravada após um certo período, tá? Hoje nós vamos iniciar a aula 5, porque eu apresentei a aula 1, 2, 3 e 4, foram 4 temas abordados. Depois nós fizemos uma pausa para fazermos um resumo e preparação para a prova. Fizemos a prova e posteriormente nós fizemos a correção da prova, tá? Então, a aula em que fizemos o resumo da prova, a aula em que aplicamos a prova e a correção da prova, não havia motivos para serem gravados porque eram conteúdos que já estavam disponibilizados na plataforma. Pessoal, vamos lá. Na aula 5 de hoje eu vou falar sobre direito positivo, que se divide em direito objetivo e direito subjetivo. É simples, é fácil, em alguns momentos vai te remeter à apostila 1, à apostila 2 e em um certo ponto até a apostila 3, ok? Então, o que é direito positivo? Direito positivo é um conjunto de normas. Ponto. Observe o marca-texto. Olha, se você lembra de uma aula, lá atrás, aula 2, salvo engano, aula 1, eu tentei conceituar direito. Eu falei assim, direito é difícil de conceituar, porque existem vários conceitos para a palavra direito. E eu apresentei vários conceitos na apostila. E aí lá no final, no último conceito, eu falei, para mim, no meu entendimento e para a maioria dos doutrinadores, este é o conceito que maior define a palavra direito, que seria o quê? Um conjunto de normas. Então, o direito positivo é um conjunto de normas, ok? Estabelecidas pelo poder político. Quem é o poder político? É o legislativo, ok? Que se impõem e regulam a vida social de um dado povo em determinada época. Observação: que se impõe. Quando eu falei sobre princípios, eu falei sobre o direito de uma maneira impositiva. O direito para nós, ele é imposto. Nós não temos a opção de falar, esse direito nós não vamos cumprir. Não, nós vamos cumprir. Caso nós não cumprirmos, nós seremos sancionados. Isso é um outro estudo que eu vou falar mais adiante, tá? Então, é um conjunto de normas que o poder político impõe para regular a nossa vida. Falei isso na primeira aula, ok? Em um determinado momento da época. Lógico que, até falava isso para uma turma de direito do nono semestre, que a regra que se aplicava no direito imperial de 1880 não é a que passou a vigorar em 1940, que posteriormente foi revogada. Atualmente, por exemplo, vivemos, graças a Deus, de maneira estável, uma Constituição Federal que é a mesma desde 1988. Tá? Então a regra ela regula a sociedade em um determinado momento, em uma determinada época. Mas observe, isso pode mudar, tá bom? Isso não é eterno, ok? É ditado e imposto pelo Estado, tá? O direito positivo, vou até escrever em letra maiúscula, o direito positivo é ditado e imposto por um Estado. Porque ditado e imposto por um Estado não é aplicado por terceiro, tá? Não se trata de negociações entre terceiros, acordos entre terceiros, tratativas entre terceiros. O direito positivo é um conjunto de normas ditado, ou seja, quem elaborou é o próprio Estado, tá? E é imposto a nós, como cidadãos, pelo próprio Estado e não por terceiros em particular. Essas normas são necessariamente peculiares àquele Estado e variam. Pode mudar, pode ser alterada, pode ser modificada, pode ser criada ou pode ser extinta segundo as condições sociais de um determinado momento histórico. Olha, isso aqui eu também já falei em sala de aula. Eu falei assim, olha, de acordo com o determinado momento histórico que nós vamos viver, o direito ele pode mudar. E aí hoje eu estava sentado lá no escritório, numa reunião com a colega nossa de escritório, discutindo um processo, um procedimento, e nós discutíamos sobre o crime de...
Espera aí que não vai me falhar a memória, não é possível que falhe. Sobre o crime de... Não era... Atentado violento ao pudor. Sobre o crime de atentado violento ao pudor. E aí tem um processo, olha que interessante, que no começo o cliente ele foi denunciado por atentado violento ao pudor, no meio da situação o delito parou de existir, ele foi extinto. E aí tudo que se enquadrava antes como atentado violento ao pudor, talvez você já deve ter escutado essas palavras por aí, passou a ser estupro na modalidade tentado. A exemplo, tá? Eu não quero complicar a tua aula, eu só quero te dizer assim, olha como em um determinado momento histórico, entendeu-se que o atentado violento ao pudor ele já era ultrapassado, ele já não tinha mais motivos para existir e que delitos daquela gravidade eles precisavam ter um julgamento mais severo, ok? Então, as normas são peculiaridades do Estado e elas variam de acordo com o momento histórico. Pode ser que lá na frente se revogue e volte para alguma coisa mais branda, não é o que eu espero, tá? Só estou dando um exemplo. O sistema de regras jurídicas vigentes, obrigatórias não travou. As regras jurídicas são obrigatórias, aplicáveis coercitivamente por órgãos institucionalizados, tem a forma da lei, decretos, tratados, regulamentos, entre outros. Aula 4, meu amigo. Volta na aula 4, aluno, e dá uma olhada. Nós falamos de hierarquia das normas jurídicas, tá? Ou seja, o sistema de regras jurídicas, como ele é aplicado? Através de leis, decretos, tratados, ok? Resoluções, portarias, tudo isso nós vimos na aula 4, tá? Vigentes, obrigatórias, coercitivas a nós, ok? Então, no primeiro momento, você viu o que é direito positivo. Tá? O direito positivo é um conjunto de regras que se aplicam a um determinado povo, em uma determinada época, porque o poder político do país, porque quando nós falamos Estado, nós não estamos falando do Estado do Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo, Estado do Paraná, não, nós estamos falando do Estado unitário como um todo, nós estamos falando do país, da União, tá? O que o poder político do Estado, do Brasil, do Estado brasileiro, tá, entendeu como necessário ser tratado em forma de lei. Entendeu como algo que merece, tá, que merece ser tratado em lei porque é importante. Só por isso, porque é importante. Exemplos, tá, de sistemas: Código Civil, Código Penal, Código Comercial, Código de Defesa do Consumidor, dentre outros que eu também falei, isso aqui numa aula, salvo engano 2, sobre princípios, tá? Que eu falava assim, olha, o direito como um todo, as regras, as normas jurídicas, elas vão atender todo mundo. E em algumas situações, em específico, um grupo específico, que é o caso do direito do consumidor aqui, tá bom? E eu também citei o caso da CLT, que diz respeito aos direitos aos trabalhadores e dos deveres dos empregadores, ok? O direito positivo ele se divide em objetivo e direito subjetivo. O direito é objetivo, é o complexo de normas jurídicas que regem o comportamento do ser humano, prescrevendo uma sanção em caso de violação. Então, observa. O direito objetivo é aquele conjunto que vai regir o comportamento do ser humano. Olha, faça isso, não faça aquilo, você está proibido de fazer isso, você pode fazer aquilo. Não apode pela direita, não ultrapasse em faixa contínua, não mate. Ou formalize alguma coisa, faça da seguinte maneira. Tá bom? Seguindo, representa a própria regra do direito, ou seja, é a norma propriamente dita, é a ordem que determina a conduta dos indivíduos em sociedade. Quando nós tratamos de direito objetivo, isso é fundamental. Primeiro o direito objetivo é a norma propriamente dita. Significa que o direito objetivo é o que está na lei,
Ponto final. Se não está lá, não é direito objetivo. Não vá presumir o direito. Vá na aula 2. Direito você não pode presumir, tá? O direito ele é o que está determinado na norma jurídica ou ele não é. Ok? Tranquilo? Então, a ideia é, o direito objetivo, ele determina o que nós vamos fazer, podemos fazer ou não devemos fazer para conviver numa sociedade como um todo. Olha, eu vou dar até um exemplo aqui, primeiro, muito inacreditável, né? O ser humano chegar a esse ponto. E segundo, de tão inacreditável que chega a ser repugnante, assim. Acho que uns 15 dias atrás eu vi que um deputado federal está apresentando um projeto de lei para criar um crime para punir as pessoas que tatuam animais domésticos. Olha, conjunto de normas jurídicas estabelecidas pela autoridade competente. A autoridade competente é quem? O poder político. Os deputados vão votar. Eles entendem que em um determinado momento da sociedade, agora, é importante tratar disso, principalmente esse deputado, porque, e ele apresentou provas, começaram a aparecer muitos relatos, muitos fatos de pessoas tatuando seus animais domésticos apenas para expor em rede social. Tá? Então ele quer o quê? Ele quer criminalizar esta prática. Ele quer dizer assim, olha, quer viver em sociedade? Pode viver, mas você não pode tatuar seu animal doméstico. Isso é crime contra o animal doméstico. Isso é maus tratos ao animal doméstico. E graças a Deus, os maus tratos já é crime no nosso país, né? Então, assim, observa como em determinado momento tenta mudar a história, tá? E se isso restar positivo, vai ser aplicado a nós, vai ser imposto a nós para que cumpramos. E se nós não cumprimos, sanção. Ok? Então, observa, se isso for aprovado, se esse projeto de lei for aprovado, ele vai ser a norma propriamente dita. Olha, é proibido tatuar animais domésticos. Desse jeito no código vai ser agregado no Código Penal, por se tratar de crime, vai estar escrito assim, pena de 6 meses a tantos anos. Tá? É isso que eu quero que fique claro para você. O direito objetivo é o que está no papel, é o que está na lei, meu amigo. Tá bom? É o conjunto de normas jurídicas estabelecidas pela autoridade competente, que é o Poder Legislativo, declaradas sob forma de regra que integram um sistema jurídico e são modelos abstratos de conduta, ou seja, modelos genéricos. Sobre se tratar de modelos abstratos de conduta ou sobre modelos genéricos, dá um pulinho na aula 3, se eu não me engano, tá? Não existe como nós prevermos, até porque realmente não existe como prevermos situações futuras, mas a autorização, a permissão ou a proibição de alguma prática específica a um determinado grupo X, tá? Em razão do princípio da isonomia, ou a determinada pessoa, ou a determinado tipo de pessoa. Então, assim, a distribuição do sistema jurídico, ela prevê os atos. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Tá? E nós devemos pegar aquilo, que é um modelo genérico, e aplicar na prática. Se enquadrou? Ok. Você cometeu o delito. Não se enquadrou, você não cometeu, o que nós chamamos de atipicidade, né? Não se enquadrou, ou seja, não praticou o fato típico daquele elemento. Ok? Ou você estava autorizado a fazer uma coisa, achou que estava, né? E fez, mas na verdade você não estava. Tá? Então são todos modelos genéricos e aí você na prática deve observar o que dispõe a lei, o que dispõe o direito objetivo, que é a lei propriamente dita, e o que o ser humano está tentando ou está praticando na sociedade. Ok? Esses exemplos eles estão dispostos nos inúmeros códigos, leis, normas, diretrizes, portarias, decretos, tratados. Ok? Agora você superou direito positivo, direito objetivo, eu te convido para o direito subjetivo. Tá?
O direito subjetivo é a permissão jurídica concedida pelo direito objetivo e que uma pessoa é titular. Então, a partir de um certo momento, o direito objetivo me permite algo e uma pessoa é titular. Alguém passa a ser titular de um direito. É o poder jurídico de ter a faculdade individual de agir de acordo com o direito objetivo e invocar sua proteção. Esse tema também foi tratado em sala de aula quando eu falava sobre sanções. Tá? Observa, o que nós queremos levar ao conhecimento de vocês aqui é o seguinte, o que nós não, o que eu quero, né? Direito subjetivo. Um direito objetivo, ele não foi respeitado, tá? Por este motivo, surgiu um direito posterior. E quem que é o dono desse direito posterior? É aquela pessoa que teve o seu direito objetivo ferido, tá? Um exemplo que eu trago muito em sala de aula para não complicar e deixar a aula mais prática, ia eu guiando para a faculdade, tá? Guiando meu carro, tranquilo, jantado, sereno, tomando uma água e dirigindo. Quando, infelizmente, vem uma pessoa de motocicleta, um entregador de lanche, e bate atrás do carro. Pau, arregaçou o carro. Meu Deus, tá bom. Naquele momento, algumas regras de direito de trânsito provavelmente foram descumpridas, tá? Se eu estava agindo diretamente e ele não. Principalmente regras do que diz respeito à velocidade. Vamos usar esse exemplo prático, tá? E a partir desse momento observa que o desrespeito ao direito dele me dá um novo direito. Que ele desrespeitou normas de trânsito que geraram um prejuízo material para mim na minha vida, tá? E eu tenho o direito de ter o meu patrimônio ressarcido, mas não em dinheiro. Eu tenho o direito de tê-lo restabelecido na qualidade e como ele era antes dessa situação ocorrer. Tá? Agora observe, eu não sou obrigado a exercer o meu direito. Eu já falei bastante isso em sala de aula, tá? Tanto para a turma do eixo 1 quanto para a turma do eixo 2. Eu tenho a faculdade. Caso eu não queira, beleza, professor? Tranquilo. Poxa, vai que o cara era um pai de família, quebrou as 2 pernas no acidente e que não me tocou. Eu falei, acho que vai ser muito melhor para mim pagar isso aqui, sabe, acionar o seguro, pagar a franquia, porque esse rapaz aqui ele vai passar bastante dificuldade, um momento difícil que ele não vai conseguir trabalhar, tá? Então, a mim é dado uma faculdade. A palavra individual é que assim, a faculdade, quem pode invocar a proteção, ok? Invocar em razão do direito que foi descumprido é apenas aquele que foi prejudicado. Eu não posso sair por aí concedendo o meu direito a outras pessoas. Eu não posso, a pior hipótese do mundo, né? Eu não posso vender, falar assim, olha, nesse momento eu não tenho interesse em processá-lo. Mas se você quiser, eu te vendo essa minha faculdade por R$20. Eu não posso fazer isso, tá bom? O direito subjetivo ele só pode ser exercido pelo titular do direito, tá? Cabe a essa pessoa decidir se ela vai ou se ela não vai, tá? Requerer situações, requerer restabelecer sua situação através das ferramentas que protegem o seu direito objetivo que foi desrespeitado, ok? Agora, observa uma coisa. Eu vou restabelecer as minhas condições, eu vou reestabelecer os meus direitos feridos através das maneiras previstas em lei. Não é porque eu tive um direito ferido, tá? Não é porque eu tive um dano causado, que a partir desse momento eu vou rever e como eu achar que devo rever, tá? De maneira particular, de maneira exercendo a minha força sobre o outro, né, falando de autotutela, não. Eu vou exercer de acordo com as ferramentas jurídicas. É por meio de ação? É por meio de ação. É por meio do PROCON? É por meio do PROCON. Tá bom? É por meio de denúncia, de boletim de ocorrência? É por meio de boletim de ocorrência. E por aí vai, ok?
5.2.1 As principais características do direito subjetivo. A primeira é que a existência está condicionada exclusivamente à vontade do titular. Olha, só vai existir o direito subjetivo se o titular querer. Porque lembra que é uma faculdade, vou voltar aqui para você, é uma faculdade eu invocar a minha proteção ou não. Ora, se no caso do veículo colidido por trás por um motociclista que estava em alta velocidade, eu optar, falar assim, não, eu não quero. Se eu optei por não fazer uso dessa faculdade, em momento algum vai existir o direito subjetivo então. Tá? Então essa é a primeira característica, a existência é condicionada. E a segunda é que o direito subjetivo ele é coercível, pois o direito subjetivo pode coagir o transgressor a cumprir o dever com as medidas que a própria legislação lhe confere. Olha, igual eu falei ali em cima de maneira antecipada. Não é a partir do momento que eu tenho um direito objetivo ferido que eu vou fazer o que eu quiser. Não. A partir do momento que eu tenho um direito objetivo ferido, surge para mim, acontece para mim, existe para mim a possibilidade de utilizar do direito subjetivo para obrigar o transgressor, através das medidas que a lei me confere, através dos dispositivos jurídicos, tá, a restituir o meu direito. Ok? Então, características: condicionado e coercível, palavras-chaves. Chaves para cair em prova. O direito objetivo não existe sem o direito subjetivo e vice-versa, visto que o objetivo existe em razão do subjetivo. Ok? Aqui é um cronograma de como tudo funciona. Tá? Primeiro você tem o direito objetivo, que, caso violado, lhe gera um direito subjetivo. E nesse subjetivo, o que você busca? Você busca colocá-lo novamente na condição que você tinha antes. Ou seja, como se sua vida fosse antes do momento em que um direito foi violado. Tá? Eu trouxe aqui 3 exemplos que eu expliquei em sala de aula, e para os alunos que não assistiram online, eu vou convidá-los a analisar os 2 últimos sozinhos. Eu vou analisar com vocês o primeiro, tá? E fica aqui o convite, para caso você não tenha entendido, me envie uma mensagem via Classroom que eu vou responder você, tá bom? Mas é mesmo para exercitar o raciocínio a respeito da aula 5. Então vamos ao exemplo A. O exemplo A é a lei do inquilinato, que é a lei que trata sobre aluguéis. É uma norma de direito objetivo e regulamenta a ação de despejo por falta de pagamento. Ação de despejo por falta de pagamento, em que o inquilino não paga seu aluguel, ok? Essa infração gera um direito para o proprietário do imóvel, que é solicitar o despejo da pessoa. Eu sou o dono do imóvel, o João é meu inquilino, ele não está pagando o aluguel, isso me gera o direito de solicitar o despejo dele. Até aqui você entendeu. O direito de propor ação de despejo contra o inquilino, que é o João, é posto à minha disposição. Não é porque eu sou obrigatório, não é obrigado a mim, eu não sou obrigado a despejar o João. Ele é posto à minha disposição. Se eu quiser despejar, eu despejo. Se eu gostar do João, eu dou mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu faço um acordo, eu reparcelo, tá? Agora observa, o proprietário possui a faculdade, ele não é obrigado, de propor ação de despejo ou não. E isto cabe somente a ele, não cabe à esposa, ao filho, ao primo, não cabe à locadora, cabe ao proprietário, não cabe à imobiliária, tá? Então é um direito dele, um direito o quê? Subjetivo, ok? Em razão do seu direito objetivo que foi desrespeitado. Os próximos são o direito à propriedade no item B, tá? E no item C nós tratamos aqui sobre imprudência de colisão contra poste de iluminação, causando danos materiais. Pessoal, essa é a aula 5, tá? Eu peço
desculpas pelo atraso na postagem, eu estou subindo ela hoje, segunda-feira. Eu tive um imprevisto aí no feriado e acabou que isso se estendeu por alguns dias. De qualquer modo, me coloco novamente à disposição. Espero que você tenha entendido a minha aula e um forte abraço. Até a aula número 6. Valeu!